Leitura do livro Ciência do Óbvio, por Marcelo Ferrari, da Unficina. Explicação do óbvio. O trabalho da Oficina é explicar o óbvio sobre o ser humano, mas a explicação do óbvio não é óbvia. Aliás, óbvio é inexplicável. Como explicar a amarelidade do amarelo? Impossível. E mais, desnecessário. Amarelo é obviamente e inexplicavelmente amarelo. Para explicar a amarelidade do amarelo, basta apontar para o amarelo. O olhar olha e vê. Pronto, voilá! A amarelidade do amarelo está explicada sem explicação. Está evidente, explícita, óbvia. Explicar o óbvio é como explicar a cor para cego. É inútil e impossível. E por que a ciência se dispõe a fazer isso, então? Ora as bolas. Porque você, caro leitor, não é cego. Apenas está mimindo. Você pode abrir os olhos e sair da ignorância sobre o que é ser humano. O trabalho da Oficina é te ajudar nesse despertar. Mas, para tanto, não leia esse livro, nem qualquer outro livro da Oficina tentando aprender. Leia tentando despertar a consciência. Explicações são como placas. Não olhe só para as placas, olhe para onde elas estão apontando. As explicações da Oficina apontam para, sim, você. Então olhe para si. Matemática de fantasmas. Uma coisa é somar coisas, como uma laranja e um abacate. Outra coisa é somar fantasmas, como x mais y. O resultado da soma de x mais y é tão fantasmagórico como x e y. Esse é o problema de equacionar conceitos sem ter a menor ideia do que se está equacionando. Saber a explicação não é estar ciente do que está sendo explicado, é apenas saber a explicação. Você só precisa de explicação quando não está consciente ainda. Que explicação você precisa para saber que fogo queima? Que explicação você precisa saber para ver as cores? Explicações são o meu bem e meu mal na prática do autoconhecimento. São mapas para te ajudar no despertar da consciência. Só que o mapa não é território. Por isso, quanto mais você soma, divide e multiplica conceitos, mais você afunda na matemática de Gasparzinhos e menos aprende. Para sair da teoria, livre-se dos livros e leia-se. Autoconhecimento decoreba. Explicações são placas que apontam para alguma obviedade. Não é a obviedade em si. Explicações sobre o que é ser humano são placas que apontam para você, mas, de novo, não é uma explicação. Você é obviamente você. É um tremendo absurdo que existem explicações sobre o que é ser humano uma vez que você é um ser humano. Mas existem. E por que elas existem? Por que você não é óbvio para si? Seu autoconhecimento não é produto de evidenciação, é produto de aprendizagem, educação, cultura. Seu autoconhecimento é um amontoado de blá 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 e decorebas. Viver é colocar o autoconhecimento à prova. Não funciona copiar e colar nessa prova. Por isso você vive mal. Como nascem e morrem as crenças. Crenças são explicações que nascem da ignorância e só sobrevivem na ignorância. Você só acredita quando ignora. Quando é óbvio, acreditar é impossível, pois a própria evidenciação é a explicação. Quando você é criança, por exemplo, você ignora como nasceu. Então, você vai perguntar sobre seu nascimento a alguém que, segundo a memória dela, já existia antes de você nascer, de você existir. Você pergunta aos seus pais, como eu nasci? Seus pais decidem que não é apropriado lhe apresentar o óbvio ainda e respondem, uma cegonha trouxe você, meu filho querido. Para reforçar essa crença, eles ainda te mostram uma linda ilustração. Você acredita por ignorar o óbvio. Passado algum tempo, se você é homem, você introduz o óbvio em sua parceira. Ou então, se você é mulher, o óbvio é introduzido em você. 9 meses se passam, pimba, nasce o filho, morre a crença da cegonha. Briga de verdade. Verdade é o que você acredita ser verdadeiro. Mas o que você acredita ser verdadeiro não é demonstrável, então não é comprovável. Por isso você não consegue convencer o outro de verdade alguma. Vamos supor que você acredite que Elvis Presley é lindo. Como você pode demonstrar isso? Como o outro pode comprovar? Impossible. Elvis Presley é lindo.
mora dentro da sua crença. Ninguém tem como comprovar isso. Só o óbvio é demonstrável, comprovável e dispensa argumentos. Quando alguém não sabe que fogo queima, por exemplo, você não precisa argumentar. Basta riscar um fósforo e pedir para a pessoa colocar a mão no fogo. Óbvio, não precisa de advogado de defesa. Só a verdade precisa de convencimento. Porém, não sendo óbvia, jamais convence. Por isso, briga é sempre de verdade contra verdade, nunca sobre o óbvio. Buscadores de respostas. Quer parar de acreditar e começar a saber? Então desista de buscar respostas e se torne um fabricante de perguntas. Questione toda e qualquer resposta que você tiver, alheia ou própria. Não se preocupe com as respostas, se ocupe em exercitar a inteligência. Uma vez que você formule a pergunta, a resposta surgirá inevitavelmente, pois a resposta é sempre a mesma. Você. Resposta é o cartão postal de onde você irá chegar quando conseguir formular a pergunta. Ao invés de colecionar cartões postais, trilhe o caminho das perguntas. Até porque só tem uma pergunta a ser feita. Sabe qual? Se você não sabe, meu amigo, comece a se perguntar agora mesmo. Seu guru tem cu? Parte do trabalho de um guru é apontar para o seu próprio cu, para a sua ferida, para o seu equívoco, para a causa do seu sofrimento. Mas, se seu guru não for humano que nem você, se não tiver cu que nem você, que competência, afinal, ele vai ter para falar do teu cu? Daí fica igual o padre dando conselho de casamento. Minha sugestão é que você levante a batina do seu guru e confira a humanidade dele. Se ele tiver um cu que nem você, parabéns, ele também é humano. Ponto para ele. Mas não pare sua investigação no primeiro cu, pelo amor de Deus. Guru que é guru tem 2 cus. O primeiro cu é o que faz dele humano igual a você. O segundo cu é o que faz dele um guru. Iniciativa em ser o primeiro a colocar o cu dele na reta. Ser praticante do que professa. Afinal, não é preciso maestria para falar de um cu filosófico, nem do cu alheio. Isso é muito fácil. Se você tiver um guru, investigue debaixo da batina dele. Se não tiver 2 cus, cuscuz, tenha você. Desista dele. Por que eles falam isso? Muito já foi dito sobre espiritualidade. Muito, 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 mas muito mesmo. Então, recorrentemente, pessoas que já leram muito sobre o assunto, ao perceberem que explico diferente, e muitas vezes até o oposto do que elas leram, muitos vêm me questionar. Ah, mas fulano fala isso, ciclano fala aquilo, Beltrano fala grilo e crocodilo. E eu te pergunto, sabe por que eles falam isso? Meu interlocutor responde, não, por quê? E fica aguardando a resposta, crente que eu vou explicar o motivo dos mestres e gurus falarem o que falam. Mas o que os outros falam não é problema meu. E tem infinitos motivos para uma pessoa defender um equívoco. Raiva, orgulho, fidelidade à tradição, medo, ignorância. Não tenho como saber. E eu não preciso saber. É irrelevante. Então, respondo. Eles falam isso porque tem boca, ué. Não importa porque alguém fala o que fala. E também não importa o tamanho da fama e da graduação de quem está falando. Quem tem boca fala o que quer, mas quem experimenta na pele o resultado de tudo o que acredita é você. Então, o que importa é por que você acredita no que está sendo dito sem comprovar por si mesmo. Não seja crente, seja autocientista. Comprove por si mesmo e deixe que digam, que pensem, que falem. Você não é uma crença. É comum pessoas de culturas espiritualistas virem conversar comigo. É muito comum também, durante essas conversas, me perguntarem se acredito em espírito. Digo que não. Aí surge aquele mal-estar, uma torta de climão. Primeiro, deixo o mal-estar fazer o seu trabalho. Depois, explico que eu não acredito em espírito porque, para mim, é evidente, não é crença. O ânimo espiritualista volta. Daí me perguntam, o que é espírito? Respondo, olhando no olho da pessoa. Espírito é você, cara pálida. A pessoa trava. Impressionante. A pessoa já leu todos os livros, sabe de tudo sobre a vida dos espíritos, todas as fofoquinhas, mas não sabe de si por si. Como assim espírito sou eu? Explica melhor, professor. As pessoas me dizem. Respondo, devolvendo a responsabilidade. Como eu, que não sou você,
Posso fazer você ficar consciente de si. Mas eu entendo a dificuldade. O que somos é mais perto do que perto. Por isso o oráculo aconselha: conheça a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Acreditar em espírito não é a solução para o despertar espiritual, é o problema. É o que bloqueia o despertar. Espírito é você, e você não é uma crença. Para ter um despertar espiritual, você deve ser um cientista e não um crente. Eurécula. Se a explicação do óbvio não é óbvia, para que ela serve? Serve para incomodar, para deixar você indignado, revoltado e com raivinha. A explicação do óbvio não vai lhe dar nada. Não há absolutamente nada a ser dado. Porque você já é você, sempre é, foi e será. A explicação do óbvio explica o que você é, mas ainda não está percebendo. E isso incomoda, causa revolta. É uma afronta à sua inteligência. Como óbvio, se óbvio eu saberia, você pensa. Saber é da sua natureza. Então, quando você fica sabendo o que não sabe, sua inteligência se revolta. Um dos propósitos da explicação do óbvio é justamente esse: incomodar a sua inteligência para retirá-la da inércia. Uma metáfora para ilustrar bem isso é a produção da pérola. A ostra produz a pérola para solucionar um incômodo. O processo de produção começa quando um grão de areinha consegue entrar dentro da ostra. Esse grão de areinha irrita a mucosa da ostra. Para solucionar esse incômodo, a ostra começa a envolver o grão de areia com camadas concêntricas de madrepérola. Essa substância cristaliza-se formando uma esfera ao redor do problema, que é a pérola. O mesmo acontece com você. Sua inteligência é a ostra e as explicações do óbvio são aquele grãozinho de areia que irrita e até machuca sua inteligência. Para resolver essa irritação, você precisa sair da inércia consciencial, a tal da ignorância PhD, e investigar o assunto. Como o assunto é você mesmo, o resultado é uma eurécula, ou seja, uma pérola de autoconhecimento. Método autocientífico. O método científico para a produção de conhecimento começa e termina na observação. Mas a observação é sempre do outro. Por isso, não serve para a produção de autoconhecimento. O método para a produção de autoconhecimento é a autoobservação. Observação produz conhecimento. Logo, autoobservação produz autoconhecimento. Ser humano fulano. Ser humano é 3 em 1. Primeiro, você existencial, que é o ser. Segundo, você psicológico, que é o humano. E terceiro, você pessoal, que é o fulano. Logo, existem 3 tipos de autoconhecimento: o autoconhecimento existencial, do ser, o autoconhecimento psicológico, do humano, e autoconhecimento pessoal, fulano. Autoconhecimento existencial. O que é existir? Essa é a pergunta a ser respondida na prática do autoconhecimento existencial. Você deve observar sua existência até descobrir o que é existir. Quando você descobre, você tem um despertar existencial. Despertar existencial é instantâneo. Você desperta para sua existência e pronto. Fim. Acabou. Autoconhecimento psicológico. Como eu funciono? Essa é a pergunta a ser respondida na prática do autoconhecimento psicológico. Despertar psicológico é gradual e lento, mas você pode acelerar seu despertar psicológico lendo livros de psicologia. Autoobservação pessoal. Quem sou eu? Essa é a pergunta a ser respondida na prática do autoconhecimento pessoal. O que você descobre é o seu conteúdo pessoal. Despertar pessoal é gradual também, extremamente lento e, infelizmente, não adianta ler livros. Mas você pode contar com a ajuda de psicólogos para fazer essa investigação. Caverna de Sabão Cracrá. Era uma vez uma tartaruga marinha que subiu na borda de um poço e viu um sapo morando lá dentro. A tartaruga perguntou ao sapo: há quanto tempo você mora aí embaixo? Eu nasci aqui e sempre morei aqui. E você? Onde você mora? Perguntou o sapo também. Eu moro no oceano, respondeu a tortuguita. Oceano? Que é isso? Me explica, perguntou o sapo. É um lugar cheio de água, explicou a tortuguita. Cheio de água igual a esse poço? Perguntou o sapo. Não, o oceano tem muito mais água que esse poço, explicou a tortuguita.
Quanto mais? 10 vezes mais? Perguntou o sapo. Não, 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 não. Muito mais, explicou a tortuguita. Tá, mas quanto mais? 100 vezes mais? Não, muito mais. Quanto mais? 1000 vezes mais? Muito, muito, muito mais. Mas quanto mais, já acho? 1 milhão de vezes mais? Não. Quanto mais? 1 bilhão de vezes mais? Diante da persistência do sapo e a impossibilidade de explicar o tamanho do oceano usando um poço como base de comparação, a tortuguita teve uma ideia. Ela jogou uma corda e ajudou o sapo a sair do poço. Depois, levou o sapo para ver como era o oceano. Quando o sapo viu o oceano, finalmente entendeu porque não entendia. Você é o sapo. Tudo que você estudou sobre autoconhecimento são teorias sobre um oceano que você nunca viu. A oficina é a tortuguita. As explicações da oficina são uma corda para te ajudar a sair da ignorância. O oceano é o autoconhecimento. Escalar a corda é praticar a autociência. Maria no quarto preto e branco. Durante um semestre na escola, estudei a teoria da inteligência artificial. Aprendi um experimento muito difícil. Se chama Maria no quarto preto e branco. Maria é uma cientista e a especialidade dela são as cores. Ela sabe tudo o que tem que saber sobre cores. O comprimento da onda, os efeitos neurológicos, toda e qualquer propriedade que as cores podem ter. Mas ela mora num quarto preto e branco. Ela nasceu lá e foi educada lá. Ela só consegue observar o mundo exterior num monitor preto e branco. E um dia, alguém abre a porta. Maria sai andando e ela vê o céu azul. Naquele momento, ela aprende uma coisa que todo estudo dela não pode explicar. Ela aprende o que é o sentimento de ver as cores. Esse experimento tão difícil era para demonstrar aos alunos a diferença entre computador e a mente humana. O computador é a Maria no quarto preto e branco, e o humano é quando ela sai de lá. Ctrl C, Ctrl V? Não. Ctrl mais você. Por que você busca autoconhecimento em gurus, escolas, filosofias, livros, vídeos, baralhos e biscoitos da sorte, ao invés de buscar conhecimento dentro de si e por si? O que, afinal de contas, você quer com isso? O que você ganha com isso? Você quer gozar com o pau dos outros. Buda disse, Om. Jesus disse, amor. Einstein disse que é relativo. Sócrates perguntou. Freud explicou. Descartes duvidou. E assim você segue copiando e colando a sabedoria alheia, sem jamais sabendo por si. Não adianta acreditar que fogo queima. Você precisa colocar a mão no fogo para saber. O mesmo com autoconhecimento. Você deve se estudar para saber de si, e não estudar o que dizem sobre você. Acreditar não é saber. Acreditar é copiar e colar. Atravesse sua ponte. A explicação do óbvio não é óbvia. É uma ponte até o óbvio. Para ficar nítido e claro o que é óbvio, você deve atravessar a ponte. Para atravessar a ponte, você deve praticar sim, de novo, autociência. Boa travessia.